Muitos de vocês querem morar fora e nem sempre esse processo é tão fácil assim, né, pessoal? Eu sei, muitos de vocês não têm cidadania e, claro, achar um país que te facilite a entrada é uma coisa boa. Achar um país que não peça lá 1 milhão de documentos e burocracia é uma coisa muito ótima. Então, hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre 6 países que facilitam a entrada de brasileiros. Seja aí prolongando um tempo, seja não pedindo visto e por aí vai. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então fica nesse vídeo até o final. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e vamos começar esse vídeo falando que, claro, você pensou que ia falar o país, né? Vamos começar esse vídeo aí, como eu disse pra vocês, falando que, claro, todo país exige sim burocracia, tá, gente? Eu já falei pra vocês também da importância da língua, então é importante sim que você aprenda a língua daquele país. Eles estão procurando brasileiros? Claro que sim, mas isso não significa que você pode falar português, certo? Então aprenda sempre a língua local. Vera, eu vivo na China há mais de 30 anos e eu só falo português e inglês. Maravilhoso, mas se você falasse um pouquinho de chinês, a sua vida seria muito mais facilitada. E você sabe disso, né? Então, já deixei isso aqui claro, vamos começar falando do primeiro país, que é a Alemanha. Pois é, gente, a Alemanha é um país bem caro, mas cheio de brasileiros. Sim, a Alemanha é cheia de brasileiros e ela procura brasileiros, principalmente para a área de TI, área de saúde, engenharia e agricultura. Ela realmente, gente, procura esses profissionais no Brasil, tá? Então é bom que você, se você trabalha em alguma dessas áreas aqui, trabalha em uma empresa, ou com alguma agência, ou com algum hospital, dá uma olhadinha para ver se, por exemplo, o consulado está pedindo, né, ou alguma outra empresa alemã está pedindo profissionais na área, e é muito bacana caso você queira aí começar uma profissão, ou queira, profissão não, queira começar uma, digamos assim, jornada nova de trabalho em um outro país. É muito bacana. Claro que se você não for dessas áreas, ou simplesmente você é dessa área, mas não está achando aí nenhuma vaguinha, você pode sim ir para a Alemanha e fazer a aventura de procurar um emprego por lá. Por que não, né, gente? Você tá lá, você procura emprego lá. E como é que você pode fazer isso? A diferença de muitos outros países, a Alemanha dá 6 meses para que você fique lá, tá? Ela dá 6 meses ao invés de 3. Você fica lá por esses 6 meses, claro, comprovando que você tem dinheirinho para se bancar esse tempo. E também com uma carta de motivação, explicando exatamente o motivo pelo qual você está lá. Eu estou aqui na Alemanha porque eu tenho a intenção de procurar um emprego na área da limpeza. Eu estou aqui na Alemanha porque eu, sei lá, tenho 5 filhos e eu quero inscrever todos eles na universidade e quero trabalhar aqui. Enfim, não importa qual seja o seu motivo, mas, gente, é bacana que você saiba que você pode ficar lá 6 mesinhos se bancando, é claro, mas para procurar um emprego e quem sabe, gente, depois começar uma vida nova, tá? O salário mínimo, mas quando eu falo salário mínimo, gente, é um salário assim. Normalmente os salários básicos giram em torno a isso, tá? Eu escolhi, claro, um número único, porque é inútil que eu fale pra vocês de 1.200 a 1.400, de 1.300 a 1.600. Então, gente, na média, o salário mínimo na Alemanha é de 1.400 euros. Fui eu que inventei? Não, né, gente? Eu, claro, eu olhei certinho, procurei qual é o salário mínimo na Alemanha, qual é o salário mínimo na Alemanha, qual é o salário mínimo na Alemanha, e estava escrito lá 1.400 euros em todos os sites que eu olhei. Tinha alguns sites que falavam 1.500, outros 1.600, mas a maioria 1.400. Então eu fiquei lá nos 1.400. Então saibam que o salário mínimo na Alemanha gira em torno aos 1.400 euros, tá bom? E não só de Europa vive o brasileiro, né, gente? Outro país que aceita brasileiros com muita facilidade é o Chile. Sim, gente, o nosso vizinho Maravigold, o Chile aceita brasileiros. E é muito bacana saber também que lá você não vai precisar de visto. Você pode ficar 1 ano lá, procurar emprego, começar uma vida nova e ser muito feliz, certo? Uma das coisas mais positivas de ir para o Chile é que você vai aprender o espanhol, gente. E, gente, vocês não têm noção do tanto que facilita a vida falar espanhol. Eu tinha uma amiga argentina aqui na Itália, infelizmente ela voltou para a Argentina. Pois é. Eu tinha essa minha amiga argentina aqui na Itália e, gente, ela conseguia fazer tudo pela Europa todinha falando espanhol. E aqui eu falando português e ninguém liga para o português, né, gente? É assim, não tem sentido. Tem um cara lá falando alemão,
Ele entende o que o cara falou, você falar português lá, bom dia, não. Bom dia, não entendi, entendeu? Então, assim, português ninguém liga, então se você for pro Chile, aprenda o espanhol e vai ser muito útil para a sua vida. Quais áreas de trabalho lá são valorizadas para brasileiros? É importante você também saber isso. Turismo, gastronomia e agricultura. Sim, gente, eles procuram brasileiros para trabalhar nessas áreas aqui, inclusive em língua portuguesa, o que é muito bom, porque eles realmente precisam, por exemplo, de guias turísticos, tá? Que falem português, sabe? Então é muito bacana, você consegue, digamos assim, viver lá no começo falando também a sua língua, mas claro, gente, aprende sempre a língua local, não me canso de falar isso aqui pra vocês, é muito importante, vai facilitar muito a sua vida saber o espanhol, mesmo porque você vai vivendo a sua vidinha e vai virando bilíngue, trilingue, quadrilingue, cincolingue, nem existe isso, né, gente? É poliglota, mas tudo bem, a gente vai falando as besteiras nossas aí e tá tudo bem. E, gente, o salário é de 310 mil pesos, o que seria mais ou menos 1.600 reais. Mas é muito da hora, né? Quanto que você ganha por mês? 310 mil. Daga, daga, da. Vamos para outro país. Irlanda. Gente, a Irlanda é a queridinha dos brasileiros, tá? Eu acho que depois de Portugal, a Irlanda é o país mais cheio de brasileiro, sabia? É muito cheio de brasileiro, brasileirada vai toda pra lá, o salário mínimo lá é bom também, tá? É em torno aos 1.600 eurinhos aí. E, gente, a coisa boa desse país é que eles aceitam muitos brasileiros, principalmente para estudos. Pois é, você entra tranquilamente lá porque você quer fazer um intercâmbio na Irlanda, eles te aceitam sem falar muitas coisas. Claro que tem burocracia, né? Vocês vão verificar a burocracia de cada país aí. Mas, gente, é muito mais facilitada. Você consegue ter o seu intercâmbio maravilhoso lá na Irlanda e também trabalhar enquanto você faz o intercâmbio, que é uma coisa muito, muito, muito positiva, tá? Porque muitas vezes você realmente não vai conseguir estudar e trabalhar em alguns países. E lá você vai poder fazer os dois, o que realmente facilita muito a vida, o fato que você esteja estudando, trabalhando. E assim, gente, é um país que não pede muito, sabe? É um país que aceita brasileiros com muita tranquilidade e, inclusive, você vai ter uma grande facilidade de encontrar trabalho simples não falando a língua. Vai ter que aprender a língua? Claro que sim. Mas no começo você pode ficar muito assim, ó, chala, tá? Que você vai conseguir sim empregos, digamos, mais simples, não falando a língua, então vai ser assim muito top para vocês e como eu já disse, o salário gira aí em torno aos 1.600, tá? Já quero aproveitar aqui e pedir para você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e vamos falar do outro nosso país queridinho, tá? Deu like no vídeo? Se inscreveu? Vamos lá. O próximo país é Portugal, gente. Não é segredo para ninguém que Portugal é muito queridinho para todos, né? Todo mundo quer fazer o quê? Viver nas Europa, falar português, não é mesmo? Ter aquele sotaquinho do português, falar bolinho de bacalhau. Quem não quer, gente? Quem que não quer? Quem não quer? Eu não quero. Tô brincando. Pois é basicamente assim. E claro, a facilidade maior, gente, para Portugal é exatamente isso, a língua. E não só, tá? Por exemplo, enquanto na Itália você veio como turista, passou 3 meses, conseguiu um empreguinho e vai ter que voltar pro Brasil, Que palavra que é essa que eu inventei? Pedir um visto de emprego, voltar pra Itália com o seu visto, faz tudo certinho e maravigold, tá? Mas você fez um vai e vem aí marotíssimo. Em Portugal é mais simples. Em Portugal foi 3 meses, conseguiu emprego, pode pedir visto de lá mesmo, sem voltar muito para o Brasil, viu? Então, assim, é mais facilitado para brasileiros, mas por quê, gente? Chove brasileiro lá. Então eles já facilitaram tudo. Então a vida do brasileiro é muito mais fácil. Claro, você vai falar português, isso é uma coisa muito, muito, muito boa, porque você já chega no país falando a língua. Claro, você tem seu sotaquinho brasileiro? Tem, mas é sempre língua portuguesa. Tem 2, 3 palavrinhas lá, 2, 3, estão tipo 100 palavras. Tem um monte de palavrinha que é diferente, mas isso aí você vai acostumando mesmo, porque se você muda de região do Brasil, tem uma região lá que fala um monte de coisa estranha, sabe? Por exemplo, eu quando fui pra São Paulo, passei minha adolescência em São Paulo, eu falei pra um molequinho, falei, arreda um pouco pra lá. Ele olhou pra mim e falou assim, quê?
Aí eu expliquei que arreda significa vai um pouquinho pra lá, porque, gente, é assim, você muda de região, as pessoas falam de um jeitinho diferente, você muda aí pra Portugal e, claro, vai ter um sotaque diferente, vai ter aí umas palavrinhas que significam outras coisas, eles vão te chamar de rapariga e você fala, epa, mas tá tudo bem, ok? Então é basicamente isso, fica tranquilo que vai ser muito bom. Ah, mas tem outra coisa, tá? Isso aí já não é tão bom assim. O salário mínimo já em Portugal desce, gente. Mas desce assim, ó, até o chão, tá? O salário mínimo gira em torno a uns 600 euros. Não é, não é assim, nossa, que maravilha respeito aos outros países. Mesmo porque aluguel, água, luz, nem sempre custa pouco. Então, assim, não é tão bom, tá? Outro país maravilhoso é quem, gente? Nada menos do que Canadá. Sim, gente, o Canadá tá pedindo brasileiro, tá? O Canadá, ele quer sim os brasileiros. Você vai ter que mandar para eles antes uma grande carta, tá? Explicando quais são os seus motivos, preenchendo todos os seus documentos, falando quem você é, quantos anos você tem, o que você fez da sua vida, como se fosse um currículo de você, sabe? Tipo aquela coisa de, sei lá, coisa do Orkut, sabe? Aquela biografia do Orkut, quem é você? Sou uma menina muito carismática. Exato, você vai fazer uma listona lá falando quem é você, o que você quer, tá? O que você quer? Quero ir pra aí pro Canadá. Fazer o quê? Trabalhar com o quê? Entendeu? Quantos anos você tem? É basicamente isso. É filha de quem? É tipo a vizinha, sabe aquelas vizinhas curiosas? É basicamente isso. Esse é o Canadá. O Canadá é a sua vizinha curiosa, tá? Melhor, a vizinha da tua avó curiosa que quer saber quem que você é. É basicamente isso. Então você vai falar tudinho pra lá e eles vão decidir se eles vão e eles vão decidir se eles vão ou não aceitar você. Aceitaram? Vai com Deus, gente. É basicamente assim. E vamos falar um pouquinho sobre salário. Lá no Canadá, pelo que eu pesquisei, gira muito a coisinha de trabalho por hora. Cada hora de trabalho pode variar de 11 a 15 dólares, tá bom? Então você vai ganhar aí de 11 a 15 dólares por hora de trabalho, o que realmente é uma coisa muito boa, tá? Aqui na Itália, por exemplo, muita gente cobra 5 euros por hora, 6 euros por hora, 10 euros por hora, que já é bom. Mas assim, conseguir ganhar até mesmo 15 euros por hora no trabalho, eu acho assim que é super top. E tem que saber que lá eles não falam só inglês, mas tem uma parte do Canadá que fala francês. Então você vai ter sim que se adequar, gente, à língua, dependendo de qual parte você está. Não sei bem como é que funciona a divisão aí do Canadá. Se você sabe, comenta aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz. E também quero que você comente aqui embaixo uma outra coisa, gente. Para qual país você mudaria desses aqui, tá? Desses aqui, qual é o seu preferido? E claro, se nenhum país daqui entra nas suas graças, comenta aqui embaixo qual é o país que você realmente preferiria morar. Tipo, por exemplo, esses dias eu vi um monte de gente que comentou pra mim assim, imigração pra mim é só nos Estados Unidos mesmo. Gente, não tem de nada não, só nos Estados Unidos. Então comenta aqui embaixo o que você pensa que eu vou ficar muito feliz. Outro país incrível é quem? Itália. Itália. É uma vergonha morar na Itália 7 anos e não saber cantar o hino da Itália. Esse é o seu ritmo. O ritmo é importante, não é mesmo? A Itália, claro, gente, a Itália é um país burocrático que faz você, assim, perder a vontade de viver, tá? Você chega aqui e fala assim, mas a Itália, sim, gente, aceita brasileiros, mesmo porque tem muito brasileiro na Itália e o processo, gente, de cidadania brasileiros na Itália é uma coisa gigantesca, tá? Eu acho que, se eu não me engano, me desculpa se eu estiver falando alguma besteira aqui, depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais tem descendente de italianos, tá? E depois, claro, tem aí a Argentina também, que tá chovendo de italiano, tá? Mas, gente, brasileiro aqui tá chovendo muito, muito, muito. Vocês não têm nem noção, tá? Realmente aqui brasileiro chove para todo canto. E claro, gente, dado que esse processo aí de reconhecimento da cidadania é uma coisa muito frequente aqui na Itália,
eles aceitam sim muito bem os italianos. Você vai ter que aprender a falar sim o italiano, tá? Você vai ter que aprender a falar a língua local, mas brasileiros, assim, no geral, são bem aceitos, principalmente no começo para trabalho simples, tá? Tá tudo bem chegar aqui e fazer uma limpeza e trabalhar como lava-prato, são coisas que acontecem não só na Itália, mas em muitos países quando você acaba de chegar e simplesmente não fala o idioma. Então é uma coisa que você vai ter que se adaptar, claro, se você quer chegar aqui na Itália e trabalhar como engenheiro, porque você trabalhou como engenheiro a sua vida inteira aí no Brasil, ou você procura uma vaga que, sei lá, aceita inglês ou português, ou você simplesmente estuda muito bem italiano. Quando você chegar aqui, você já vai estar super pronto para fazer o seu trabalho. Mas caso você aí não esteja, digamos assim, preparado, não na sua área profissional, mas assim, a nível de país, de vez em quando eu me embolho toda, né? A nível de país aí, dá uma estudada antes e depois vem, certo? Ou se não, chega aqui, faz alguns trabalhos simples e depois, gente, vai só que vai, que você vai ser muito feliz aqui. E é isso. Esses aqui são os países que aceitam bem os brasileiros. E claro, gente, o salário mínimo básico aqui na Itália é 1.200 eurinhos, tá bom? Então você fica sabendo aí mais ou menos quanto você conseguiria ganhar e vai ser muito maravilhoso pra você, certo? Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Comenta aqui embaixo qual é o seu vídeo preferido. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo que eu vou ficar muito feliz. Isso faz com que eu traga sempre mais vídeo pra vocês. E é isso. Estou falando muito rápido hoje, né? Sim. Então dá like, se inscreve no canal. Um beijo pra vocês. Clica nos vídeos que estão aparecendo por aí. Até o próximo vídeo. Tchau!